Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Para mim é uma alegria estar aqui de novo. Para mim é uma alegria fazer parte dessa conversa aqui, desse bate-papo, com essas duas, como é que eu diria, potências da oralidade. O termo que dá graça a essa roda de conversa, a temática, que é oralituras, traz muito essa ideia do que elas já fazem, que é o corpo como lugar de memória, o corpo, a voz, como lugar de história, como lugar de fala, como lugar de recado, argumento. Enfim, para mim é uma alegria fazer parte disso. A Vitória, a gente já se encontrou em outros momentos, que é altamente performática, de sua voz sai uma fala, sai uma oralidade assim, que toca, que mexe. E a Linete já tinha um tempo danado que a gente não se via. Eu lembro da Linete do grupo Caçoar, que ela disse: "Ô, Marta, já tem um tempão que eu não faço mais parte do grupo." Bem, eu quero assim, começar com uma provocação aqui. A minha provocação, quero começar com a Vitória aqui e também depois para a Linete. Lembrando que nós temos os 20 minutos, né? Deram para a gente assim, vamos, né? O corpo também é um lugar político? Se o corpo é um lugar político? Sim, é um lugar de política também. O que é que tu acha? Assim? Maria, é demais. Só é, né? Acho que só é. Boa tarde, minha gente. Tudo bom? Galera lá do fundão, vocês estão bem? Tudo jóia? Que bom. O corpo, ele é um lugar político, sim, Marta, eu acho. Principalmente sendo quem somos, né? Lugar de mulher preta, nordestina, artista. São muitas pautas, né? E acho que só de ocupar os espaços já é um ato político muito grande, assim, sabe? Desde a nossa fala, assim, do que a gente escreve, eu sempre fico pensando muito sobre isso, assim. Tipo, a gente trabalha com a palavra e tudo mais, a importância que tem da gente ocupar os espaços, porque geralmente a gente é meio que criado para ter vergonha, é criado para ficar tímida, é criado para ficar recatada, resguardada, para achar que não temos voz, mas a gente tem. E a gente só descobre isso quando fala, e a gente só descobre isso quando escreve, a gente só descobre isso quando aparece. Eu tô vendo a galera, eu falei com a galera do fundão ali, porque cada um deles me chamou a atenção, porque eles estão ali trocando, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu me vi muito neles ali, porque essa fase é uma fase que a gente ainda não faz ideia do que pode acontecer com a nossa cabecinha, com o nosso corpo, como se colocar na sociedade de uma forma que importe para nós mesmos, porque eu acho que é isso que funciona, que faz qualquer profissão funcionar, é o que funciona para a nossa ideologia. Assim, o que é que faz sentido para mim? Que lugar que eu quero ocupar? A gente só vai saber quando for ocupando os espaços que fazem sentido a cada fase, quando eu estou adolescente, quando eu estou jovem, quando eu estou... Enfim, acho que eu estou falando demais, eu viajei, né? Mas sim, o corpo é um corpo, o nosso corpo é político pra caramba. Não, viajou não. E se viajou, foi uma viagem muito dentro do campo real, né? Que esses espaços que precisamos fazer parte, que precisamos estar nele, dizendo o que a gente precisa dizer, dizendo o que a gente quer saber. Linete, é com você. Oi, boa tarde. O corpo é isso, assim, ele é político, não tem, o corpo é território, o corpo marca o território, e mesmo quando o corpo ele
ele está parado, né? Ele está pulsando, ele está comunicando. Então, não tem como, é um reforço. Iria falar exatamente ou repetir a mesma coisa que Vitória falou. Assim, a nossa fala, ela é política, né? O nosso silêncio, ele também é político, né? Então, só reforçando de novo, não tem como não ser, né? A nossa existência, só o fato da gente existir, nascer, né, já é uma ação política. E aí, por ser mulher preta, nordestina, ribeirinha, artista, né, isso é uma presença, isso é uma força política. Pois é, agora eu gostaria, assim, para vocês, não quero dizer quem é a Linete, não quero que a Linete se diga pela Linete, o que é que ela anda fazendo ultimamente, o que é que a Vitória está fazendo ultimamente, além de fazer parte de programas, a gente acompanha ela muito pelas redes sociais, também acompanha algumas coisas da Linete. Eu estava vendo a sua participação no Arte da Palavra com... Eu, na minha infância, se eu tivesse tido uma aula sobre o Rio São Francisco, onde ele nasce, onde ele vai se debruçar por esse país, por esse Nordeste todo que ele atravessa, e tivesse tido uma apresentação da Linete na minha sala de aula, eu acho que eu não ia esquecer nunca o velho Chico. Geograficamente explicado pela voz, pela oralidade da Linete, que é uma coisa encantadora, pelo som, pela interpretação que ela traz. A gente entra no velho Chico, a gente lembra de verbos como derramar, verbos como atravessar, todas essas coisas que envolvem rio chegam para a gente, sabe? Quando a voz dessa potência também está adiante. Então, eu quero muito... o tempo da gente não está tão assim... Oh, meu Deus! Eu fico tão aperreado, porque devia esticar um bocadinho, né? Mas faz parte. Linete, fala aí, o que é que você anda fazendo agora? Faz tempo que não participa do grupo Caçoar. Eu lembro muito de tu na voz do Caçoar. O que é que anda aprontando agora? Então, eu estou aprontando, já tem, acho que desde 2011, que eu venho me dedicando a me ouvir. Então, eu estou aprendendo a ouvir, a me escutar, a revisitar as minhas histórias e as minhas memórias. Então, quando Marta Eugênia e a Maria, a gente falando que o povo confunde Maria e Marta... quando Marta Eugênia pergunta, né, o que é que eu estou fazendo e quem eu sou, né, pela minha boca, pela minha fala, eu nasci aqui pertinho, no povoado Potengi, que é próximo à Foz do Rio São Francisco, na cidade de Piaçaba do Sul, e eu precisei sair do Potengi para poder enxergar o Potengi, né? Eu, desde pequena criança, né, que eu continuo pequenininha, pequena criança, eu era apaixonada pelo rio, pelas histórias do rio, gostava de acompanhar as plantações de arroz, de observar os gados atravessando de uma margem para o outro no rio. Sempre tive essa paixão. Mesmo sentindo necessidade, por questões financeiras mesmo, de sair, por poder mudar o estilo de vida, porque não queria seguir, né, o caminho que outras mulheres do meu povoado seguiam. Eu queria um caminho diferente e eu não sabia qual ainda. E aí eu fui estudar, né, através de uma ação de arte e cultura, comandada, orientada por Dalva de Castro. E aí eu estudei teatro, fui estudar fora, em Belo Horizonte, mas sempre com essas histórias, essas memórias do Rio na minha cabeça.
E aí, cada vez que eu me distanciava, isso é engraçado, quanto mais eu distanciava, mais eu voltava para casa. Quanto mais eu estudava outros autores, quanto mais eu via mais apresentações diferentes, outras culturas, mais isso me aproximava de casa. Até que um dia eu comecei a contar essas minhas memórias, as minhas lembranças de infância. E tudo isso estava conectado ao Rio São Francisco, porque eu tenho o Rio São Francisco, e principalmente na infância, eu tenho o Rio São Francisco como um colo de mãe. Eu falo que o Rio São Francisco, ele é mulher, né? O Rio São Francisco, ele é mãe. Então, muitas vezes, quando eu sentia a falta do colo da minha mãe, que ela partiu quando eu ia completar 3 anos, eu mergulhava no rio e ficava lá, me permitindo ser acalentada pelas águas. E ninguém esquece um colo de mãe, como é difícil eu esquecer dessa mãe que é o Rio São Francisco. Então, de 2011 para cá, eu venho me dedicado a ouvir essas histórias, a revisitar essas memórias de infância, e escrever e contar. E o processo é sempre o processo é sempre esse lugar. Primeiro eu conto, primeiro eu rememoro, depois eu conto e conto de novo, e conto de novo, e conto de novo, e depois eu registro. E eu tenho me permitido contar isso usufruindo da técnica dos contadores, da técnica dos contadores e contadoras de histórias tradicionais, que é contar a partir da memória. É não trazer um repertório, mas olhar para o público, sentir a minha energia, sentir o que as histórias, que história que quer ser contada agora. É isso. Então, tenho contado muitas histórias. É interessante, né, você falar essa coisa de se ouvir, né? Seria bom até que a gente treinasse bastante em casa, né? Se ouvir, ouvir o que você tem a dizer de você, essa experiência consigo mesmo, a partir da memória, do local de memória, de onde tudo que surge. A Adélia fala um negócio interessante, né? Que ela diz que tudo que a memória ama fica eterno. Guarda na lembrança, não só de um modo mnemônico, mas de uma memória muito mais além, que é essa de sentir, de vir o olfato. Eu, se eu fechar os olhos e imaginar o doce da minha mãe, eu sinto o cheiro na lembrança. É uma coisa incrível esse poder que a gente tem de memória e de sensorial, e de se conversarem, se dialogarem nesse sentido. E você, Vitória, que anda fazendo? Estou muito feliz. Primeira coisa que eu estou fazendo, estou sendo muito feliz aqui. Desde ontem eu estou muito emocionada, estou muito feliz, muitas realizações. Assim, eu moro no Rio de Janeiro hoje em dia, e eu fui para lá por conta do trabalho, fui para lá para fazer teatro. Eu sou nascida em Palmeira dos Índios, fui criada num povoado chamado Novo Rio, aqui em Igaci, pouco depois de Arapiraca. E eu sempre fui muito fã de teatro, de humor. E aí a minha cabeça sempre estava ali assistindo humoristas como Tata Werneck, eu sou muito fã dela, e Paulo Gustavo, que foi a primeira pessoa que eu conheci o Rio de Janeiro, porque Paulo Gustavo, que Deus o tenha, me levou para lá, para o lançamento do DVD dele, quando ele escolheu a minha paródia para botar no DVD. E eu estava na faculdade ainda quando isso aconteceu. Tereza, que foi minha professora da UFAL, está aqui. Tereza sempre presente, né? Maravilhosa. Tereza presente. A querida. E aí as coisas foram acontecendo. Comecei em teatro em Arapiraca, me apresentei nesse palco aqui com a minha primeira peça de teatro, que foi Maria Sem Vergonha. E adivinha quem era Sem Vergonha?
Eu mesmo. E aí, depois, quando eu me formei em Educação Física pela UFAL, eu fui para o Rio de Janeiro, me formei em teatro. Comecei as coisas lá e o Rio de Janeiro vai te engolindo. É uma rotina muito louca de você trabalhar para se sustentar e estudar e aquelas coisas loucas. E você acha que o seu sonho só vai se realizar se estiver no Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro é que acontecem essas coisas, está todo mundo famoso lá e você só vai ficar famoso se for para lá. Só que vem a pandemia. Antes da pandemia, eu estava com a banda de forró, só de mulher. Olha que doido. A música foi chegando... Né? Mulherada toda. A música foi chegando na minha vida de uma forma muito natural, a poesia também. Eu fui assistir uma peça. Eu vi uma companhia chamada Barca dos Corações Partidos, apresentando um espetáculo chamado Auê. Todos eles hoje são muito meus amigos. E um deles, que é o Duda, que ele é de Recife, estava recitando, a cena era belíssima, ele estava recitando Doideira de Amor, que é uma poesia dele, todo em cordel e aquela coisa linda. E eu ali sentada, eu digo, oxi, eu sei fazer isso aí. Pensei eu na minha cabeça de enxerida, né? Eu digo, eu vou fazer um negócio desse, rapaz, essa conversa. Aí eu na escola de teatro, na escola é o momento de você exercitar o que você quer fazer, né? Seus talentos. O meu talento é fazer conta. Então, você vai exercitando seu talento na Olimpíada de Matemática. Tem essas coisas, né, que vai exercitando. O teatro na minha escola. Aí você vai lá, minha mãe foi assim, a vida inteira me botava para fazer os teatros lá. E aí, beleza. Eu digo, eu acho que vou fazer um negócio desse. Aí tinha um conto que um professor meu me contou. O conto era que ele chegou na sala dizendo que foi caçar tatu no meio do mato. Aí atirou e ele é muito ruim de mira. E ele foi atirando. Acabou que não acertou tatu nenhum, só sobrou uma bala. Do nada, minha gente. Apareceu 2 tatu na frente do meu professor. E ele disse, e agora? Aí ele pegou a peixeira dele, que era muito amolada, enfiou o facão no chão, apontou com a espingarda, com a única bala que ele tinha. Pei! A bala bateu na peixeira amolada, no facão. Se separou em 2 bandas, acertou os 2 tatu. Vocês estão rindo de quê? Acertou os 2 tatu. Quando ele tirou a faca do chão, veio o outro tatu enganchado, ou seja... 3 tatus. Eu digo, eu preciso contar essa história, bicho, eu vou contar. Aí eu fiz uma cena, que a gente chama de sketch, que é de 15 minutos. Criei uma personagem para contar essa história. E aí comecei a exercitar isso na minha escola de teatro, na Martins Pena. Comecei a ir para festival de teatro, não sei o quê. Enfim, a vida acontecendo, me engoliu. Eu digo, não está acontecendo mais nada, meu Deus, eu nunca vou conseguir trabalhar com a minha arte. Aí veio a pandemia. Aí pronto, né? Todo mundo se trancou dentro de casa. O dinheiro acabou no Rio de Janeiro. Eu digo, preciso voltar para casa. Voltei para Alagoas. Me tranquei lá no mato, no meio do mato onde eu moro. E comecei a fazer poesia para postar no meu Instagram. Com o intuito de que ali o Instagram fosse o meu palco. Porque todo mundo diz que é muito difícil para o artista viver de arte. Mas ninguém pergunta para ele o quanto é difícil ele não fazer arte. Ninguém pergunta para ele o quanto é difícil você viver todos os dias sem ser artista. É muito mais difícil do que não viver de arte. Eu acho, é por isso que a gente paga o preço. Imagina você viver a sua vida sem você conseguir exercer o que te mobiliza, o seu sonho, a sua vontade. É claro que a gente precisa dar nó em pingo d'água, fazer um monte de coisa. Eu sou professora, nunca quis ser professora. Todo respeito, professora. Mas eu amo e admiro demais os professores que me formaram. Fui professora. Quem foi professora nunca deixa de ser. Mas o meu ofício sempre foi querer fazer arte, fazer música, fazer teatro, fazer poesia. Aí, minha gente, o que é que acontece? Fiquei debaixo de um pé de siriguela, fazendo minhas poesias para um celular, um Moto G7. Comecei a fazer e jogar na internet. Um belo dia, eu fiz uma poesia chamada Plantando Paz, que eu não dava nada por ela, que eu achava que era brega. Aí fiz o Plantando Paz, joguei na internet, não botei nem meu arroba, para o povo saber quem eu era. Não é que esse negócio viraliza?
Aí sai pro WhatsApp, que é terra de ninguém, todo mundo postando. E aí, um belo dia, a Margarete Menezes, nossa ministra da Cultura... Ela curtiu, né? Ela compartilhou e perguntou quem era essa pessoa. Aí o pessoal começou a me marcar. Aí eu digo, pronto, a pessoa nunca viraliza na vida. Quando vai viralizar é sem o arroba. E agora? Nunca mais vou viralizar, meu Deus. Ô, minha Nossa Senhora. Aí, menino, 3 semanas depois, eu postei uma poesia chamada Sobre Amigos e Formigas, que é para homenagear os meus amigos, que me ajudaram demais na época da pandemia e que me ajudam até hoje. Eu sem meus amigos não sou ninguém. Aí postei. Esse eu postei com o meu arroba. E viralizou de novo. Foi Só que dessa Araújo, vez triplicou. Também, né? O Lázaro Ramos. Então, aí foi. Aí veio todo mundo. Tata Werneck, Lázaro Ramos, Ingrid Guimarães. Todos os artistas que eu amava, eu quase morri do coração. E quando eu vi o momento que eu mais estava trancada, que eu voltei para minha terra, eu me identifico demais com o que você fala. Porque quanto mais você sai, mais você olha para trás e vê que precisa estar sempre buscando da sua raiz. Quanto mais eu saía de Alagoas, mais Alagoas vinha para mim. E não dá para a gente sair, porque não tem porquê. O que a gente é o que realmente interessa para o mundo. Se mostrar para o mundo como a gente é, e aí eu tiro por mim, pela minha arte, pelo que eu digo, pelo que eu faço. E eu sobrevivo hoje do que eu faço, graças a Deus, da minha arte, é pelo que vem de dentro, é o que vem daqui, sabe? Ser do interior de fato, é do interior da gente, do interior do estado, e isso é muito bonito. E aí, é isso quando eu disse para você que eu estou muito feliz, é porque hoje eu estou aqui num evento muito importante, que é essa feira literária, falando da minha arte, falando dessa trajetória que eu tenho muito orgulho. E isso para mim já bastava de alegria. E aí quando foi ontem, foi ao ar a participação na novela que eu fiz agora das 7. E aí amanheci o dia com o povo, ei, apareceu não sei o quê. Eu digo, e foi ontem, foi que eu tinha gravado, eu não sabia quando é que ia passar. Aí só aumentou ainda mais a minha alegria. E eu só queria dizer para vocês, minha gente, estou cheia de borboleta no estômago, de emoção, de alegria, de graça, de estar trocando essa ideia com vocês. Sonhar é a coisa mais revolucionária que a gente pode fazer pela gente mesmo, assim, acreditar mesmo. E, enfim, vou chorar, mentira. É isso. Ela é maravilhosa, não é, minha gente? A gente está com duas potentes aqui, eu fico encantada. Eu saio daqui encantada, viu? Aprendo pra caramba. Mas eu tenho uma outra provocaçãozinha assim, para fazer, assim, tanto para a Vitória quanto para a Linete, não necessariamente nessa ordem. É o seguinte, a gente ouve, né? Eu não lembro mais nem de quem é, porque tem essas frases assim que a gente ouve sair, que vem de alguém que eu já ouvi de um escritor que já tomei para mim que ele já dizia que era de outro, enfim, eu não sei mais de quem é. Mas vai virar da gente, pelo visto. Que é quando a gente está escrevendo, quando a gente está fazendo alguma coisa, até para vocês aí que são adolescentes, que estão concentrados, hipnotizados em alguma coisa ali, fazendo um exercício, seja ele qual for, seja da escola, seja um exercício de si mesmo, uma arte, um desenho, uma coisinha que está ali brincando, uma escritura, qualquer que seja, que você está ali concentrado, todo entregue, ainda assim, você não está sozinho. Você não está sozinho. E quando eu ouvi isso, eu ouvi acho que do Carrascosa, né? Eu ouvi isso do Carrascosa, que ele já disse que era de outra pessoa. Eu fiquei assim, extremamente, caramba, porque tudo o que eu escrevo vem de uma outra escritura, que veio de outra, que veio de outra, que veio de outra, que veio de uma cena, que veio de uma voz, que veio de um... que veio. Então, se a gente não escreve sozinho, se a gente não faz arte sozinho, por mais que a gente carregue esse estandarte com a nossa voz, com o nosso corpo, com a nossa potência, com a nossa força,
você não faz sozinho. Quem são seus ancestrais aí? Quem é que está nessa fila de ancestralidade? Quais são as referências de vocês? Diz aí, Linete. Começa por tu, Linete. A minha primeira referência é minha mãe, né? Eu utilizo a palavra engraçado porque eu só vim conhecer a minha mãe quando eu completei, quando eu tinha meus 23 anos. Hoje eu estou com 39. Aos 23 anos, eu conheci a minha mãe. A memória da minha mãe, no Potengi, onde eu nasci, ainda não tinha energia elétrica, um poste ali perdido, naquele meio da areia amarelinha ali, parecido com o Pichain das dunas. E quando minha mãe... Eu só tinha memória de um cabelão, um cabelo gigante que está presente nos meus contos, e eu não via a face dela. E aí não tinha fotografia. Até hoje a gente não tem uma fotografia da minha mãe. Então, quando eu comecei a rememorar as histórias, e eu tive coragem de voltar e conversar com minha irmã mais velha, que é minha segunda referência, a Lucilene Matias, que foi a minha mãe aos 8 anos, que cuidou de mais 7 irmãos, né, aos 8 anos de idade. Ela foi a nossa mãe. Então, eu descobri que as histórias que eu tinha na memória, muitas delas vieram da boca da minha mãe. Então, era a memória que eu tinha desde a gestação até os 3 anos de idade. Então, eu fui descobrir isso a partir da pesquisa para o meu TCC, para a minha monografia na universidade, que eu queria... apaixonada por teatro épico, teatro narrativo, e não sabia de onde, estava fugindo da curva ali, e com o professor Otávio Cabral, e ele me provocou a fazer uma pesquisa dos contos da minha comunidade. E eu dizia, eu lembro de uma história, que é uma história chamada Bolinha de Ouro, que eu já pesquisei, e não encontro. Câmara Cascudo, Marco Aurélio, não consigo encontrar. E aí eu disse, eu vou no meu povoado, porque tinha uma contadora de história chamada Dona Indalece, que ela contava história. E aí eu fui. E quando eu cheguei, a Dona Indalece, ela já estava velhinha, a memória já estava falhando, e eu perguntava exclusivamente dessa história, e ela só me repetia uma história, que era uma história de um papagaio, as piadas do papagaio. Eu quero da Bolinha de Ouro. E naquela época eu já tinha um MP3 pequenininho, qualidade péssima, que eu gravava tudo, né? Todas as conversas com os mais velhos, as minhas composições, as minhas memórias, minhas perguntas. E aí eu cheguei na casa da minha irmã e joguei o equipamento na mesa e disse assim, não vou achar essa história. Ninguém sabe contar. Se a Dona Indalece não sabe... Aí ela disse, estava assistindo TV, que era comum sempre a TV à noite estar ligada na casa. Ela disse, se eu tivesse a sua cabeça, eu ia lembrar, porque quem contava essa história era a mamãe. E aí, até então, a gente pouco falava da nossa mãe, e muito menos... né, saber que ela contava história. E aí foi quando ela começou. Ela disse assim, ela levava um pouco de dinheiro que ela levava para a feira, ela comprava cordel, e às vezes no final da tarde ela ficava lendo cordel e contando histórias. E aí foi que eu tive coragem de me aprofundar, mas sempre tem muitas dores, muitas questões relacionadas, né? Precisei fazer uma cura da minha criança para poder mergulhar nessas histórias. Ainda estou em processo de cura e em processo. Então, essas 2 mulheres, a minha mãe, Luzinete Matias, que é importante falar o nome, Luzinete Matias, que é do povoado Betume, aí do outro lado de Sergipe, do outro lado, né, Sergipe. A minha irmã, Lucilene Matias,
Depois vem Dalva de Castro, que é essa mulher branca, que tem uma capacidade de escuta, uma visão que quem conhece, ocupou muito esse espaço aqui em Penedo, que fez um trabalho de escuta da cultura popular ribeirinha, principalmente de Piaçabuçu, mas avançou Baixo São Francisco também, que disse assim, olha, você pode ser o que você quiser, e não ser só a dona de casa, a mãe, que a comunidade espera que você seja. Então, você pode ser o que você quiser. E aí, essa fala dela me encorajou, né, a seguir os sonhos que nem eu sabia quais eram. Eu quero ser atriz, eu me apaixonei por teatro. A primeira peça que eu vi, eu disse, é isso que eu quero fazer. Né? Mas eu não sabia o que era. Né? Conheci fora, conheci o Sul antes de conhecer Maceió. E aí, essas pessoas são... E aí, Dalva me possibilita, né, que eu olhe, né, ela disse assim, olha para o seu lugar, né, valoriza, e eu vou vendo as mulheres que são, né, que até hoje são minhas referências. E eu coloco essas mulheres nas histórias, assim como Carolina Maria de Jesus colocava nos contos dela, para que eu não esqueça disso. Do Mero que engoliu o pote, que é uma lenda tão forte aqui nessa região, a história ela acontece lá no meu Potengi. Coisa boa. Aí diz assim, foi uma mulher que foi pegar o pote. Eu disse, e quem é essa mulher? Essa mulher tem nome. Quem é essa mulher? Quem é que traz essa narrativa? E aí eu lembro que eu, pequenininha, chegou lá no povoado uma mulher menor, pequenininha do que eu, magrinha, o cabelo dela todo cachadinho, encaracolado e grisalho, mas era danada. Era a Dona Mariquinha. Quando a Dona Mariquinha chegou lá no povoado Potengi, a madrinha Vilina, que é minha outra referência, ela foi logo dizendo, ela disse, Mariquinha, a gente pega água aqui no riacho não, no riacho da viúva. A gente pega água para tomar lá no rio. Mas a senhora, cuidado, porque maré cheia, ali tem uma cama de mero. O mero, que é do mar, mas ele entra porque ele gosta de comer peixinho de água doce. E onde tem boca de riacho, é que o mero gosta de fazer sua cama. Quando a madrinha Vilina disse isso, a Dona Mariquinha disse, já vem com história para assustar, só porque eu não sou de beira de rio. A Mariquinha, ela não era de rio, nem de lagoa, nem era do mar. Ela foi criada no sertão, pegando água de cacimba. E aí a Mariquinha disse, eu pego a água onde eu quiser e a hora que eu quiser. A madrinha Vilina disse, não é assim. Precisa entender os recados do rio. Fosse a hora que fosse, a Mariquinha pegava um pote de barro, pegava um pano, enrolava assim, fazia uma rodilha, colocava a cabeça, botava o pote e saía cortando um muro que separava a Lagoa de Arroz e o riacho da Boca da Viúva. Chegava lá na beira do rio, ela tirava o pote, pegava a rodilha, colocava na cabeça, entrava para dentro do rio, enfiava a mão lá no pote e ficava lavando. Depois, entrava mais profundo, até a água aqui, na boca do estômago, como a gente costuma dizer. Pegava a água mais limpa, preparava a rodilha de novo, colocava a cabeça, depois pote e voltava para casa. Só que certa vez faltou água no pote da Dona Mariquinha, era a boquinha da tarde assim. E o sol, aqui, quando ele está se pondo, fica tão alaranjado que parece que fica pegando fogo, né? Está pegando fogo. E o rio, essa hora, estava tão cheio, que a água estava cobrindo assim, chegando até a altura das aningas, das folhas das aningas. E no pote da Dona Mariquinha, nem uma gota d'água. Ela disse, não vou ficar sem água, não. Pegou a rodilha, colocou a cabeça, pegou o pote e saiu cortando o muro, que a água do rio, misturada com a água do riacho, estava cobrindo até seu calcanhar.
Quando ela chegou no rio, ficou encantada. Foi ali apreciando aquela paisagem, tirou o pote e não percebeu quando a rodilha caiu dentro d'água. Ela foi lavando, que quando ela deu fé, ela viu que a maré estava levando aquela rodilha, aquele pano mais para dentro do rio. Ela segurou o pote com a mão e se esticou para pegar o pano, que quando ela abriu bem os braços, ela viu uma onda se movendo assim na sua frente, e na frente dela uma boca de um peixe gigante, que ela só teve coragem de pegar o pote e enfiar o pote dentro da garganta do bicho. O bicho fez um labafero e desapareceu na água. A dona Mariquinha era tão pretinha, mas ficou branca, branca, branca de susto e paralisada ali dentro d'água. A noite chegou rapidamente e dona Mariquinha voltou para casa sem seu pote, sem sua rodilha e sem sua água. Uns 3 dias depois, vinha um pescador da Boca da Barra, que é assim que a gente chama a Foz, e ele vinha remando, e ele sempre traz uma peixeira, um facão bem amolado nos quartos, e aí ele viu aquele peixe que é escuro, tem uma escama preta brilhante, um rabo escuro, encalhado em uma ilha, encostado em uma ilha. O pescador já sabia que era o mero, e o mero era danado para dar o bote, a rabada, e comer os porcos que ficavam ali na margem de São Francisco. Só que quando o pescador chegou perto, ele viu que a garganta do peixe estava mais inchada que o normal. Quando ele disse, vou olhar se ele engoliu dessa vez o porco inteiro. Quando ele pegou a peixeira, que levantou, ele cortou, mas algo embarreirou ali. Ele levantou a faca e fez um corte, parecendo com um corte cirúrgico, que quando ele abriu, o pote estava inteirinho, com a boca voltado para a boca do bicho. E dentro do pote, tudo que era peixe, camarão, siri, lambiá, piau. E contam os mais velhos, as minhas referências, os meus ancestrais do povoado, que a partir desse dia, o peixe-mero deixou de atacar porco e humano. Os meus ancestrais, eles vêm de longe. Eu não consigo nem nomeá-los, né? São mulheres, principalmente as mulheres que abriram caminho para que eu esteja aqui hoje. Viva a mulherada. Pois é. Aí, Vitória. Depois disso eu tenho que falar ainda? Não maravilhosa. Você falando do Mero, tem um amigão meu que ele é oceanógrafo. Ele estuda toda a vivência do Mero. Está em extinção. Ele tem não sei quantos anos de profissão e nunca viu um na vida dele. E ele estuda para protegê-lo. Muito legal essa história. Cara, as minhas referências é muito parecida com as dela, principalmente começa da minha mãe, que me botou para fazer tudo que eu faço. Ela que botou o bichinho da arte dentro de mim e a culpa é dela. Eu sempre falo isso. Ela botou, sim, senhora. Ela sempre escreveu cordéis, ela sempre compôs paródias, ela fazia então, as essa pecinhas. musicalidade sua que vem Sim. Vem dessa veia de sua mãe. Demais. Provavelmente vem cantando dentro de casa também, Mãe né? canta também, enfim. Vai estar aí hoje no meu show, não sei nem como é que eu vou conseguir cantar isso hoje, assim, tanta emoção dentro de mim. Então, assim, essa mulher é uma referência na minha vida e será para sempre. E aí vem as referências de literatura, Dona Conceição Evaristo, vem Riane Leão, que faz poesias maravilhosas,
a própria Clarice Lispector, eu lembro que a primeira poesia que eu me apaixonei na minha vida foi As Vantagens de Ser Bobo, dela, que é lindo demais. Então, assim, a maioria das minhas referências vem de mulheres, assim. Isso na poesia, né? Já falei da Tata Werneck hoje. Mas é porque a Tata está mais num lugar do humor, né? Enquanto comediante. E aí vem Thaís Araújo, vem Zezé Mota, vem a Ruth de Souza, todas essas atrizes negras que vieram abrindo esses espaços aí, mostrando que a gente tem o nosso lugar. É isso, assim. E Dona Elza Soares, que eu não preciso nem dizer o tamanho da referência que ela é para todas nós, assim. Eu lembro de uma vez que você estava falando que não sei se era sua mãe, sua avó, quem da sua família que ouvia Marinês. Então, a Marinês, ela é a rainha do chachado, né? A minha avó, na real, eu não me lembro muito dessa história, mas Marinês é uma referência para qualquer mulher, principalmente cantora popular, né? Arteira popular. Minha avó, ela é engraçado porque ela tem... Engraçado, não tem nada de engraçado nisso, mas a memória do corpo. Ela tem Alzheimer. Ela não lembra nem o nome dela hoje em dia. Está muito avançado a doença. Mas ela que me ensinou todos os cocos, os primeiros cocos de roda da minha vida. Foi minha avó que me ensinou a cantar. E aí, inclusive, estou vendo a senhora com pandeiro. Mais tarde, bora conversar um negócio. Quero a senhora no meu show. Tudo bom. E vó, eu lembro de minha avó ensinando os cocos e tal. E hoje, quando ela quer demonstrar alegria, quando ela quer demonstrar que está com raiva na hora do banho, quando ela quer demonstrar qualquer coisa, ela faz a pisada do coco exatamente igual, assim. E, tipo, se eu puxar uma cantiga de coco que ela me ensinou, ela vai saber cantar. Que coisa então, linda. É muito doido como a nossa memória artística não se esvai, assim, da memória corporal também, musical. Isso é muito maneiro. Minha avó é referência junto, né? também. Né? Vem tudo junto. Bom, minha gente, olha, nosso tempo está se esgotando assim um pouquinho. E a gente quer também fazer uma abertura para vocês. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, participar com alguma pergunta, com alguma fala, por favor, fiquem à vontade. Levanta a mão, alguém leva o microfone, eu chego até aqui. A gente pode pensar nisso. Quanto tempo nós temos? Porque aqui a gente fica assistindo essas duas... 15 minutos? Assim. 15 minutos. Aí a gente fica... então, a gente tinha pensado em deixar um tempinho para interagir também com vocês. Primeiro, que mulheres, assim, vocês são uma referência. Eu acompanho o trabalho das duas pelas redes sociais. E ver vocês, assim, é se encantar, realmente, e ver esse poder da palavra. Então, a minha pergunta vai sobre esse processo que vocês falam de se conhecer, de se escutar. Como é que funciona na prática o processo de criação? Porque tem a síndrome da impostora, quando Vitória se bate assim, não vou viver da arte, parte para esse processo, mas como é respeitar o nosso tempo, porque todas as coisas elas precisam ser curadas, assim, são etapas. A gente tem etapas nesse processo da vida, de crescimento, de se encontrar, de carreira, de tudo. Então, a minha dúvida vem como é que é o poder da palavra, a literatura, a arte, como é escutar os seus tempos, assim, sabe? Então, parte nisso. E parabenizar, gente. Agradecer muito. Foi uma tarde para escutar vocês, assim. Já está nesse processo de se conhecer, assim. A gente aprende escutando. Então, muito obrigada. Qual o teu nome? Suelen. Pode? Sobre o tempo, né, que tu me perguntasse. Não se preocupe com isso. Obrigada.
Lindo. Você já tem o poder da palavra bem forte aí, né, mulher? Cara, no caso da poesia, ela veio de uma forma muito terapêutica, porque vinha das minhas angústias, das dores de cotovelo, das coisas amorosas. Eu sou muito amorzinho, escorpiana que sou, intensa. Então, eu já tinha muita coisa escrita, mas como uma forma... Eu nunca tive diário, mas a poesia me vem como essa forma diária ou semanal. Eita, tá vindo... Tudo bom, querido? A poesia, eu marquei, toda segunda-feira eu quero postar uma poesia. Vamos falar sobre o tempo. Então, assim, eu me dei esse desafio de toda segunda-feira ter que postar uma poesia, porque antes houve um desafio de amigas na pandemia, a gente, durante 7 dias, a gente criar uma poesia por dia, ou música, e postar. A partir disso, eu disse, toda semana eu vou postar uma parada. E vinha o meu processo livre, óbvio, tá? Que Dai, que é minha empresária, que ela... Aí já não é tão livre, porque aí ela vê com as marcas, aí tem negócio da publi, aí é uma coisa mais comercial, então não é liberdade, é tipo assim, olha, querido, o tema é esse, se vira. Mas no meu processo é exatamente sobre achar as palavras para dizer o que eu estou sentindo naquela semana, se é sobre ser mulher, se é sobre levar um pé na bunda, se é sobre... O que eu quero falar? Eu acho que a minha poesia vem do que eu quero dizer hoje. O que está eu comigo mesmo? O que eu quero conversar comigo? E aí acarreta das pessoas se identificarem da minha conversa comigo mesma. Um negócio de falar sozinho, que eu preciso tratar uma terapia. Mentira. Mas é isso, assim. Eu não sei se eu te respondi, mas é por aí. É sobre uma questão de você com você mesma. Se escutar é também sobre se escrever. É sobre... se aconchegar. Oi. Estava lembrando da primeira provocação, né? O corpo político, né? Assim, o nosso corpo, ele fala. Quando eu estava precisando sobreviver mesmo para pagar as contas com a minha arte, a gente pega trabalhos que, às vezes, ele não nos alimenta. Sabe, assim, quanto a gente vai, eu fazia alguns tipos de trabalho e trabalhos bacanas e sentia um esvaziamento toda vez que eu terminava o trabalho. E aquilo foi pesando, e aí eu disse, não, eu quero fazer outras coisas. Aí foi quando eu fui fazer residência com o Grupo Galpão, em Belo Horizonte. E aí estava apaixonada por teatro físico, que era um outro lugar, né, uma outra narrativa. Apaixonada por teatro físico, e fiz acabei a residência, que eram 6 meses, acabamos ficando quase 1 ano e meio, um processo diferente. E eu sentindo também que não era aquilo. E estava querendo muito voltar, mas eu não sabia também se era para o meu lugar. Estava com as questões, assim, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer da vida, e eu preciso sobreviver, porque o dinheiro acaba. O que é que eu vou fazer? Porque eu que me mantenho, como é que eu vou pagar minhas contas? Onde é que eu vou morar? E aí, quando eu voltei para Piaçabuçu, ainda tinha deixado minha mala, minhas coisas em Belo Horizonte, e voltei para passar férias e decidi o que eu ia fazer da minha vida. Quando eu cheguei, o Rio São Francisco estava com um processo de salinização muito forte. Ainda está, hoje menos. Mas estava muito forte e a minha comunidade estava precisando avançar, pegar barco e avançar até próximo a Piaçabuçu, a Brejo Grande, para colher água doce, ou entrava carros-pipas para poder abastecer a comunidade. Isso me doeu profundamente, né? E eu me senti muito culpada por ter me afastado. E o meu primeiro impacto com essa ação foi silenciar e dizer assim, se a minha arte era uma arte que, junto com o Grupo Caçoar, era uma arte que trabalhava educação ambiental, a força do ribeirinho, então aquilo não serviu para nada. Então, minha arte não estava servindo para nada. Então, eu me calei.
Então, eu fiquei muito, muito paralisada, não queria mais produzir arte, e foi o período que eu, como diploma de arte educadora, aí tinha feito o concurso em Sergipe, ingressei, né, assumi, e aí parei de produzir. E aí, um conselho que eu dou, sempre tem amigos perto, né? Não precisa ser muito, mas tem amigos. Em 2000, acho que foi em 2011, quando eu comecei a produzir, uma amiga de Belo Horizonte, que tinha vindo no primeiro mandato do Gil, como ministro da Cultura, ela veio conhecer o trabalho que a gente desenvolvia com o Caçoar, com a Olho Chico, continua desenvolvendo lá em Piaçabuçu. Ela me acompanhou, porque eu levava os mestres da cultura popular para contar histórias nas escolas. E ela me acompanhou. E aí ela me ligou e disse, Linete, eu estou fazendo uma mostra de contadores de histórias e queria muito que você viesse fazer o encerramento dessa mostra. Eu disse, eu não estou contando mais histórias. Eu disse, se você quiser, tem a contadora, tem a dona Grinaura, tem a dona Lourdes, tem contadores de Maceió fantásticos, mas eu não conto mais histórias. Ela disse, não, mas eu quero que você, porque a minha memória, eu comecei a contar história quando eu fui para Piaçabuçu. Eu disse, mas eu não conto mais, eu não tenho nenhuma história mais. Tem uma história que ela fala, tem um conto que fala que as histórias, né, elas abandonam o contador e faz um motim para poder matá-lo porque ele parou de contá-las. E eu disse, eu não conto mais, eu não tenho. Se você me perguntar, eu vou ter a memória que tem aquilo, mas eu perdi, eu não sei mais contar, nem tenho vontade mais de contar. Se você quiser, mas eu quero muito que você venha. Aí eu disse, não, eu posso ir. Hoje eu posso até bancar minha passagem, eu posso levar alguém. Ela disse, não, eu quero que você venha. E ela disse, olha, você vem, eu vou colocar você na programação, mas você fique à vontade para dizer que se você não quiser entrar no palco, você não entre. E ela era minha amiga. Aí eu acompanhei e foi horrível e maravilhoso, porque eu acompanhei 5 dias de narração de história, com contadores de histórias que são referências, e eu tinha que fazer um encerramento daquela mostra e as histórias não vinham. E aí, por ser profissional da área, você vai munida com textos, aí eu levei o livro, pesquisas que já tinha escrito, meu diário, músicas que pudessem me salvar, e nem nada fixava, nada. E aí chegou o dia, e eu estava no camarim para entrar, mas não sabia o que fazer. E aí me veio à memória um conto, uma história que eu havia escrito para um trabalho do Grupo Caçoar em final de 99, início de 2000, que era uma conversa, que eu escrevi, que era uma conversa, eu e o Rio. E aí esse texto, que era um texto escrito para o teatro, cortado, picotado, ele veio todo assim completo. E aí me veio os contos de Batalhões de Arroz, e foi, eu entrei, e foi que eu voltei, né? Eu voltei a contar e as histórias voltaram a me encontrar. E aí, a partir daí, eu tenho investigado isso, tenho me permitido não sentir tanta culpa, viver, né? Viver e rememorar. Então, por isso que eu tenho contado as histórias, tenho levado as histórias do Rio, que são minhas histórias, que são minhas memórias, por esse Brasil, né? Tenho circulado bem, carregando essas histórias. Eu não gosto do termo dizer eu sou, né? Apesar de ter uma herança de contadora de história, eu sempre digo, eu estou contadora de história, eu estou cantadora de coco, né? Eu estou artista, né? E me permito também não estar em alguns momentos. Isso me deixa muito contente, e eu acho que, de alguma forma, isso tem potencializado o meu lugar de artista,
principalmente esse lugar de artista que eu tenho ocupado agora, nesse momento. Não sei se eu respondi. Mais alguém? Por favor. Tudo bom? Eu trabalho aqui na produção, sou da cultura, mas eu queria fazer uma pergunta também. Teve uma hora que eu olhei você, principalmente, você ficou bem emocionada quando falou de sua avó. Aí estava ali na coxinha e deu para ver. E é impressionante como, quando a gente fala de vó, a gente se emociona. Somos seres de afeto, né? Nos afetam. As nossas histórias, as nossas pessoas. A gente nem precisa ir atrás de outras lá fora, né? Nós temos os nossos, todos os dias com a gente. Para botar coisa dentro da cachola da gente, para botar coisa na memória, para essa memória sentir, para depois dizer, para depois escrever e levar adiante. Mais alguém, gente? Mas alguém tem alguma pergunta? Porque a gente está encerrando o nosso bate-papo. Calma, galera, sem empurrar, pera. Bom, eu sou... Aí, pronto. Só não vale fazer chorar também, peraí. Eu já estou chorando, né? Chorei quando você disse que ia chorar, já estava aqui quase chorando. Agora chorei com o Lula também. A minha pergunta, assim, primeiramente, estou muito honrada em participar de uma roda tão alma. Eu acho que é isso, vocês estão tocando a alma, a essência, né? Então, a minha pergunta é só assim, no percurso, naqueles momentos em que a gente fala, poxa, eu escolhi isso e eu não estou conseguindo viver disso. Passou por algum momento a vontade de desistir? Acho que ainda passa, né? A gente sempre tem essa profissão, né? De ser artista essa, né? Essa constante, assim, né? E às vezes a gente para mesmo, a gente paralisa, assim, sempre dá vontade, mas assim, sempre chega, né? Como Vitória falou, assim, é importante seguir fazendo, né? É importante fazer. Importante entender também quando você precisa também parar para ressignificar, se olhar, criar, né, ver outros caminhos. Às vezes, uma pausa, uma grande pausa, ele possibilita que você encontre outros caminhos. Eu fiz uma oficina num tempo desse de adoecimento. Eu saí. Tem uma oficina em Recife chamado do riso ao rezo. Era uma técnica de teatro xamânico. E eu saí, eu lembro que eu nem pesquisei e fui para Recife fazer. E aí fazendo era uma técnica de palhaçaria ligada ao teatro xamânico, ao xamanismo. E aí eu fui fazendo e em uma das brincadeiras ele trazia vários elementos para você montar o seu palhaço ali naquele momento, montar uma esquete ali naquele momento. E aí eu fui pegando elementos que eu achava bonito, estava muito distante de mim. Assim, eu estava no momento que eu não estava me escutando. E aí eu fui pegando uns elementos e aí a coisa ficava travada, eu não conseguia evoluir na cena, não conseguia ir, a coisa ficava amarrada, não chegava pro público, para os participantes que estavam ali. Eu sentia, é como se existisse uma quarta parede, assim, não atravessasse de forma alguma. Aí ele veio, aí começou a me desmontar, tirar alguns elementos e sugerindo outras coisas. Aí tem um espelho, aí ele disse, se olhe agora. Às vezes a gente está procurando ser uma coisa que a gente não é. Então é preciso a gente estar atento e aí se conhecer, né? Quando você se conhece, potencializa a sua arte. Porque às vezes a gente está inspirado em um artista que a gente ama muito e aí às vezes por amar muito a gente começa a copiá-lo, né?
às vezes, a essência do outro artista também tem a ver com a nossa essência, mas às vezes não. E às vezes isso embarrera. Então, às vezes, é preciso a gente se permitir seguir um caminho, mesmo que aquele caminho ele seja errado, né? Seja errado, porque ele permite saber que o caminho que você estava seguindo era o caminho que te potencializava ainda mais. Assim. Todos os caminhos potencializam, mas há caminhos que, quando você conecta o seu fazer artístico com a sua essência, ele vai te potencializar mais. Né? Eu estou nesse caminho que estou conectado com minhas raízes, mas eu não sei se esse caminho é um caminho, né? Não tem um fim. Né? Eu não sei se isso está servindo como aprendizado para a minha verdadeira, sem ser verdadeira essência de artista, ser um aprendizado, ou se é esse o caminho, se é essa essência, essa estética de arte que né, que está agora. Mas como eu não acredito no sou, né, eu estou. Porque pode ser que esse lugar que eu estou ocupando agora me potencialize para uma outra estética totalmente diferente dessa. Né? Então, sempre tem a pausa, sempre tem a dúvida, sempre tem a vontade de parar, né? Mas o importante é a gente seguir. Então, se isso te move, né? Se contar história, se cantar, se tocar, te move, né? Então, continue, né? Siga fazendo com esses altos e esses baixos. Já pensei em desistir, não desisti porque sou teimosa. Eu acho que foi Glória Pires que falou que, quando ela foi fazer o filme do Lula, O Filho do Brasil, ela fez a mãe do Lula, né? E aí ela falou que guardou uma frase da mãe dele que ela dizia: teime, é só teimar. Agora, pensa numa pessoa teimosa, sou eu, depois dessa frase. Eu vivo teimando comigo mesma, assim, sabe? Mas é muito importante tudo isso que ela falou, porque é óbvio que a nossa vida, seja na arte, seja em todo... É tudo um ciclo. E a gente vai percebendo que todo ciclo uma hora acaba. Né? E aí, não porque acabou o meu ciclo de ser atriz. Já falei agora. Ah, Maria. Então é isso, vou dizer. Tira. Mas sim, tem todo esse rolê. E a gente pode falar depois, que me disseram que não tinha como falar. Mas, então, o que eu estava falando? De teimar. Vai vir um momento de você, poxa, para onde é que eu vou? Quando rolou a parada de conseguir novos caminhos na minha profissão, um amigo meu, que é empresário, sentou e disse: tá, mas quando botarem o seu nome no Google, como é que você quer que ele apareça? É a Vitória atriz? É a Vitória cantora? É a Vitória poetisa? Qual Vitória que você quer que apareça primeiro? Eu digo: meu amigo, mas a arte me move por esses lugares, para onde ela me levar, eu vou ser feliz. Então, assim, eu só não quero deixar de fazer arte, mas eu vou ter que refazer minhas metas todo dia, e todo dia eu estou refazendo, e todo dia eu estou buscando outras formas, e também não posso me cobrar tanto, e também tenho que fazer terapia, e a ansiedade está aí, e é muita coisa para a gente dar conta. Entendeu? O negócio é a gente... Não sei. Eu não sei. O negócio é a gente ser teimoso, não desistir do que a gente quer. Porque a gente vai ter referências. As referências existem, mas a nossa trajetória ela só pode ser feita pelo nosso dedo. E é a gente que vai ser a gente mesmo. E o que vai fazer a gente ser grande, ou seja lá o que for, ou se não for, não é sobre ser grande, é sobre ser a gente, sabe? O que fica na arte é a nossa essência. Ponto. E é sobre encontrar o lugar que está a nossa essência. Onde está? Nem eu sei, minha irmã. Mas é isso, vamos vendo. Encerrei.
Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Reforçando a minha alegria de estar aqui diante dessas duas, aprendendo o que aprendi hoje. Exercitar a alegria, né? Que é bom demais isso. Foi muito bom estar com vocês, foi muito bom. Gratidão, Vitória. Gratidão por receber a gente. Gratidão por estar aqui. Gratidão, Linete. Que saudade também que eu estava dessa danada. Que bom que está contando história de novo. Gratidão a todos vocês. Obrigada. E Flipenedo, siga adiante, né? Um beijo no coração. Vou passar para as meninas se despedirem, viu? Eu que agradeço, muito obrigada. À noite a gente vai estar no Centro de Convenções, cantando, fazendo uma zoada, fazendo umas poesias. Se o pai e a mãe de vocês deixar, vocês venham, que eu sei que vocês são de menor, que não é só... venham, eu sei que não é só assim. Mas eu queria amar vocês puxando os pais de vocês pro show da gente. Puxa, menina, deixa de ser boba. Traz o pessoal, vai ser bonito. Muito obrigada, eu estou muito feliz e agradecer a toda a produção. É isso, muito obrigada. Senão eu vou chorar e não vem. Gratidão, gente, gratidão pela escuta. E como eu partilhei lá nas minhas páginas, na rede, assim, é muito bom quando você é convidada para ir para Fli, Fortaleza, Minas, BH e tarará, tararau, mas quando chamam a gente para casa, para perto, é bom demais. Assim, a gente quer ir muito, quer ocupar o mundo. Mas quer voltar. Mas a gente quer voltar e ocupar esse lugar, ocupar Flipenedo, é de uma imensidão e de uma alegria tão grande. Então, gratidão, 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 gratidão.